Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conferir aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje estamos aqui com o Daniel, que foi aprovado no cargo de analista do MPO e coleciona também tantas outras aprovações. E ele vai contar pra gente como foi a rotina dele até ele alcançar esses concursos. Muito bem-vindo, Daniel, e pra gente começar esse Muito obrigado. bate-papo, pode se apresentar para o pessoal, falando o seu nome completo, onde você mora, sua idade, se você não se importar, é claro, Certo. sua área de formação e também a colocação em que você ocupa atualmente no MPO. Olá, pessoal. Eu me chamo Daniel, eu tenho 29 anos, eu sou formado em Economia pela Universidade de Brasília, sou casado, tenho 3 filhos, a Sofia, o João Paulo e o Pedro Augusto. Atualmente, eu fui aprovado em alguns concursos, eu fui aprovado para analista do TCDF, na 22ª colocação. Também fui aprovado no IPEA, também na 22ª colocação, para a especialidade de Gestão e Logística. Na NTT, eu fui aprovado para o cargo de economista, que é a minha formação, em 18º lugar. E agora fui aprovado no MPO, na 14ª colocação. E, Daniel, você atualmente já trabalha no IBGE. Isso quer dizer, então, que os concursos públicos já estão há algum tempo na sua vida, né? Sim, eu prestei o concurso do IBGE na época em 2016. Foi para o cargo de técnico em informações geográficas e estatísticas. O edital foi lançado em dezembro de 2015, pelo que eu me recordo agora. E eu acabei passando nesse concurso, então eu assumi, tomei posse lá em 2016 no IBGE, então eu já era servidor até 2022, quando eu decidi que eu precisava estudar para outros cargos também, por procurar um cargo melhor para ajudar a família e trazer um sustento melhor para os meus filhos. Foi uma coisa que eu pensei que eu deveria fazer, então desde 2022, meados de 2022, eu tô nessa nova empreitada, digamos assim, nos concursos públicos. No IBGE você ocupa um cargo de nível médio, né? Sim. E todos esses cargos em que você foi aprovado atualmente são cargos de nível superior. Sim, é verdade, são todos de nível superior. E você percebeu muita diferença, né, das provas do concurso do IBGE para essas que você fez atualmente? Sim, bastante. Eu lembro que no concurso do IBGE eram matérias mais, não sei se posso falar essa palavra, mas mais simples, digamos assim. Eram português, matemática, geografia e tal. Que inclusive, na época eu não tinha nenhuma experiência em concursos públicos e eu vi no edital do IBGE uma chance de eu conseguir um cargo público justamente pela baixa complexidade do edital. É claro que isso não tira o mérito, porque um edital menos complexo você vai ter mais concorrência. Então eu acabei conseguindo ter o êxito mesmo assim. E agora, para os concursos de nível superior, é claro que eles são mais complexos. Eu tive que aprender do zero direito administrativo, direito constitucional, essas coisas que eu não tinha contato, então, e que a gente não usa muito no dia a dia, né, lá no trabalho. Tive que buscar aprender essas matérias meio que do zero, nessa empreitada que eu tive aí dos concursos públicos. Então, realmente a complexidade ela é maior, mas, por outro lado, com a complexidade maior, eu acho que se você se dedica e vai fundo nisso, você consegue uma vantagem, né, contra os seus concorrentes. Sim. E falando em complexidade, você foi aprovado em concursos que são semelhantes por serem de nível superior, mas são de áreas diferentes. Você pegou o TCDF, Sim. que era de controle, Câmara, que era legislativa, e pegou aí também MPO, NTT, que são concursos de nível superior, mas áreas totalmente distintas. Sim. Eu queria entender como foi que você organizou a logística de estudo e a lógica também que teve aí entre esses concursos. No meu caso, aconteceu que quando eu decidi estudar em 2022, tinha um edital que estava aberto, que era o da ADASA, que era para formação de economia. Então, eu vi que era uma oportunidade de eu voltar a estudar nesse concurso da ADASA. Aí aconteceu que eu estudei já no pós-edital, eu até fui bem na prova objetiva, mas eu lembro que eu não consegui terminar as 2 discursivas no tempo da prova.
por falta de planejamento meu, assim. E falta de experiência, eu acredito. Então, eu passei na objetiva numa colocação até boa, mas eu acabei sendo eliminado na discursiva. E aí deu aquela frustração, mas aí eu pensei, eu vou continuar, se eu tive essa colocação boa na objetiva, quer dizer que eu estou no caminho certo. E aí em 2022 teve o concurso do Senado para administração, para analista legislativo na área de administração. E aí eu pensei que eu poderia tentar, pelo menos. Então eu fui fundo no estudo, estudei bastante. Eu também acabei não passando, não consegui passar para a discursiva. Mas aí só aí eu já tive uma carga de estudo junto. Digamos assim, que adicionou na minha experiência. E aí, continuando essa trajetória, teve 2 concursos na área de economia que foram do GDF, que acredito que foram da SEAGRE e da PPGG do DF, que aconteceram ali no início de 2023. Eu prestei os dois e acabei passando. Inclusive na SEAGRE eu fiquei em primeiro lugar, no pré-economista. E ali eu dei uma animada, eu pensei, eu tenho capacidade de conseguir esses cargos de 20 mil reais, digamos assim, que são muito bem pagos. E aconteceu, depois que eu passei nesses concursos da PPGG e da SEAGRE, acabou que foi demorando as nomeações e eu fiquei meio desanimado. E aí surgiu uma autorização para o concurso do TCDF, que em 2023, que ia ter para auditor e analista. Então pensei, a minha hora é agora. Eu tenho talvez ainda 6 meses até essa prova, eu consigo pegar o edital e pelo menos chegar competitivo no dia da prova. Então eu consegui, eu estudei mesmo, de verdade, assim, com muita dedicação. Aí quando chegou a prova em dezembro de 2023, eu acabei não passando para auditor, eu não lembro agora, eu acho que foram 2 pontos para entrar na discursiva, eu fiquei ali bem pertinho, e para analista eu fui aprovado. Então eu consegui já essas aprovações, e eu acho que aí foi o determinante, porque o edital do TCDF, o pessoal brinca que é um edital para astronauta, da NASA, porque tem muita matéria ali. Eu lembro que eu estudei 21 matérias para o TCDF. Então, quando eu estudei 21 matérias para o TCDF, que você falou que é área de controle, acabou que eu estava estudando para os outros também. Qualquer edital que saía ali, eu já tinha pegado já 7 ou 8 matérias, 70%, 80% do edital eu já tinha estudado. Eu precisava fazer revisões e complementar com aquelas matérias que eu não tinha visto ainda, tentar pegar do zero e fazer alguma coisa ali que ajudasse. Então, aí na sequência vieram os outros concursos, né? Depois do TCDF veio o IPEA, veio a NTT, que aí no caso já era para economista, né? E veio o MPO. E em todos esses editais, eu batia o olho no edital e falava, cara, eu já estudei, 80% desse edital aqui eu já estudei. É só eu aparar algumas matérias aqui para tentar chegar competitivo na prova. E eu acredito que foi aí o diferencial. O estudo pro TCDF fez com que eu abrangesse uma quantidade de matérias muito grande e que me ajudou a prestar esses outros concursos e conseguir essas aprovações. Realmente, edital do TCDF é nível NASA. Quem Sim. consegue ser aprovado ali, consegue ser aprovado em qualquer concurso. Sim. E daí a importância, né, da prática, a experiência de fazer provas, que é isso que você trouxe, né? Você pegou um concurso super complexo que, de certa forma, diretamente te preparou para outros concursos aí em que você foi aprovado. Sim, foi exatamente isso que acabou acontecendo mesmo. E você, de 2022 para cá, vem estudando. Nós temos aí 2 anos de estudos, né? 2 anos. Foram estudos, assim, bem intensos, tiveram pausas. Conta pra gente como foi a sua rotina de 2022 até 2024. Sim. Como eu falei, no início ali, quando surgiu aquele edital da DASA, eu estudei bem para ele, eu acho que eu fiquei ali 3 meses. Depois surgiu o edital SEAGRE e PPGG, que eu acabei estudando também. Quando saiu o resultado desses 2 concursos, da SEAGRE e da PPGG, eu dei uma pausa. Eu devo ter ficado uns 3, 4 meses sem estudar ali, porque eu dei uma relaxada, digamos assim. Passou em primeiro lugar, quando eu tinha passado. Só que quando começou a demorar essas nomeações e tal, inclusive na SEAGRE eu não fui nomeado até hoje, já faz quase 2 anos. Caramba, e você passou em primeiro lugar. Sim, foi. E era uma vaga para economista, até hoje não houve nomeação no meu cargo, né? Teve para outros, mas até hoje eu não fui nomeado lá. Então eu devo ter ficado nesse intervalo de 4,
meses, eu acho, até o dia que eu decidi estudar para o TCDF. E aí sim, eu acho que o TCDF foi uns 6 meses, eu acho, que eu fiquei estudando de forma bem forte, assim. E aí depois do TCDF foi final do ano, aquele negócio, né, a gente dá uma desacelerada. E no início desse ano eu voltei a estudar mais com afinco para esses outros editais. E aí eu estudava mais focado para o edital que eu estava ali próximo, né? Como eu te falei, como o TCDF tinha me dado essa experiência anterior. E aí quando chegar, por exemplo, agora é o IPEA, eu vou focar no IPEA, aí depois do IPEA teve a NTT, foquei na NTT. Então você nunca pegou pré-edital, sempre edital na praça, você foi pegando o que estava saindo. Eu nunca, eu acho que o único estudo que eu fiz pré-edital foi o do TCDF, porque ainda não tinha saído o edital quando eu comecei a estudar. Você pegou autorização, né? Isso, eu peguei na autorização e comecei ali. Eu até fico pensando que se eu tivesse começado a estudar talvez antes do TCDF, talvez eu tivesse passado para auditor. Mas enfim, não sei se isso é verdade, a gente não sabe, né? Mas os outros foi conforme passava uma das provas, eu já focava no outro. Mas é como eu te falei, eu não acho, eu não acho que seja eu peguei no pós-edital e estudei, porque eu não comecei do zero, Não. né? Eu já tinha experiência das matérias anteriormente, então foi só o foco que foi mudando conforme a prova mesmo. A experiência das matérias e a prática da prova, né? Sim, Que a você prática não da só prova, estudou, mas como também chegou a fazer as Isso. provas. E quais ferramentas você utilizou? Porque além da prática, né, de executar, fazer a prova, a gente precisa ali de materiais, precisa não, necessita Sim. mesmo de materiais complementares, né? PDFs, videoaulas, nós temos também banco de questões, simulados. Quais as ferramentas você mais utilizou para esse concurso do MPO? Então, eu acho que eu sou um candidato um pouco diferente dos outros. Eu tenho um costume que muitos acham estranho. Eu gosto de imprimir os materiais e fazer marcações à mão nele, com marca-texto mesmo, anotação, grifos. Então eu usava mais os PDFs mesmo. Eu assistia videoaula pontualmente, assim, só para tirar uma dúvida. Não, confesso que eu não usava muito as videoaulas. Às vezes eu assistia as aulas, aquelas aulas de reta final, assim, que tem mais resolução de exercícios, essas Hora coisas. da verdade. Isso, às vezes eu assistia principalmente quando era uma matéria que eu tinha dúvidas de como poderia ser cobrado, assim, questões, eu assistia um pouco essas aulas com resoluções de exercícios. E questões, né? Questões eu fazia bastante também. Tanto para complementar o meu material, e para entender como que a banca funciona naquele conteúdo. Eu digo complementar o material porque, já entrando na questão das questões, eu acredito que as questões, elas têm, para mim, pelo menos, tinha duas funções. Uma era realmente conhecer como que a banca cobrava os exercícios, e você ter aquela memória já de entender como que ele vai fazer o texto lá para te cobrar e tal. Por exemplo, na FGV, a gente sabe como que eles cobram as coisas. Eles botam um textão lá, e às vezes tem 5 alternativas que você acha que todas estão corretas, você vai ter que achar ali qual que é a correta mesmo. E geralmente deixa um espaço imenso, né? Isso. O concurseiro já fica ali pressionado, putz, vou ter que escrever pra caramba aqui. Isso. E o Sebrasp é aquelas coisas mais diretas, assim, de certo e errado, e que às vezes você tem que interpretar bem a redação para não cair numa pegadinha e tal. Então você tem que conhecer a banca por meio das questões. E a segunda função era de complementação do meu material e das minhas anotações. Por quê? Quando eu errava uma questão, eu procurava ver qual era o problema. Se era a minha memória que tinha falhado, ou seja, o meu material tem aquela informação, eu só não lembrei. Ou então, se não tinha informação no material, que aí eu complementava. Tem muitas, por exemplo, na prova da Câmara dos Deputados, no ano passado, que eu fiz também, e também fiquei ali pertinho de ter a redação corrigida e não consegui. Teve muitas questões de licitações ali que eles pegaram uns detalhes assim que eu nunca tinha visto eles cobrarem. Sim. Então, acaba que é inevitável o material não ter aquela informação, porque nunca ninguém tinha cobrado aquilo antes. Então, acaba que não está no histórico e a gente não sabe bem como que eles vão cobrar. E aí você vai lá e complementa aquela informação no material, eu faço uma anotação ali do lado, para quando eu já repassar e fazer as revisões, eu já lembrar daquela informação nas revisões. Então, basicamente, são essas duas funções. Conhecer a banca e complementar o material, caso ele esteja faltando aquela informação. Eu costumo dizer, não é porque o material é incompleto, é porque as bancas, realmente, elas estão cada vez mais indo em detalhes.
Sim. bem minuciosos, assim, de alguma lei, de alguma coisa assim, porque eles têm que inovar, né? O pessoal está estudando bem, a concorrência é forte, então eles têm que tentar pegar o pessoal ali em algum detalhe que ninguém nem dá bola, assim, digamos assim, Sim. por exemplo, da lei de licitações, que é um caso Sim. bem recorrente em concurso. Sim, e o inverso também acontece, como por exemplo, no concurso da PRF, veio com uma questão que nenhum outro material tinha elaborado conteúdo sobre ela, apenas aqui no Estratégia. Sim, sim, às Tanto vezes que o pessoal acontece que foi também. aprovado falou, caramba, eu acertei essa questão. E o pessoal, mas como assim? Ah, é porque eu estudei com Estratégia e já Sim, tinha o sim. conteúdo aqui no nosso material. E quantas horas líquidas você conseguia estudar por dia? Você consegue lembrar? Porque você trabalhando no IBGE, pai de 3 Sim. filhos, como era essa rotina? Eu confesso que eu não sei dizer, eu não contava, né, horas líquidas. Se eu chutar assim, eu acho que de 5 a 6, Uhum, porque eu costumava estudar mais na parte da noite, depois que a gente colocava os meninos para dormir, a gente colocava eles para dormir cedo, né, uhum, 7h30, 8 horas, aí eu começava ali, ficava até o horário que meu sono permitisse eu conseguir ali, tal, mas pensar que eu ficava ali de 8 até meia-noite, digamos assim, sim, estudava ali 4 horas, que no caso não seriam líquidas, porque você faz umas pausas, né? sim, E também, às vezes, acontecia de ter espaços de tempo durante mesmo o horário de trabalho, e aí você consegue fazer alguma coisa e acabar estudando ali. E Daniel, por que que você escolheu Estratégia? Por que que você decidiu estudar com o nosso material? Então, eu já conheci o Estratégia desde a época lá que eu prestei o concurso do IBGE, em 2016. Eu conheci o Estratégia por meio de uma pessoa da minha família que estudava para a área de controle na época, TCU, TCDF e tal. E ele conheceu o material e ele me recomendou. Então eu usei o material para o concurso do IBGE, que eu passei, e eu conheço o Estratégia desde então. Então, assim, quando eu voltei para estudar em 2022, eu já tinha em mente o Estratégia já, porque eu já conhecia, né? Então, acredito que foi isso. Eu nunca cheguei a usar nenhum outro material, digamos assim, antes do Estratégia. Sim. E quais foram os principais erros que você identificou nessa sua jornada de concurseiro, que você percebe que se você não tivesse cometido, talvez você já tivesse sido aprovado no cargo que você mais almeja? E quais os principais acertos também que você identifica e que te ajudaram, né, ou foram peças-chaves aí para você alcançar a aprovação em tantos editais de concurso público? Sim, eu acho que os erros. Eu costumo falar para minha esposa, para Beatriz, que o meu erro é não ter começado antes, eu acho. Quando você já está no cargo ali, eu estava no IBGE, você dá uma acomodada. Então, foi passando o tempo, eu fui vendo que até precisava de algo melhor, mas você vai protelando, procrastinando, você bate aquela preguiça de você voltar a estudar, de se dedicar a isso de novo. E se eu tivesse começado antes, eu acho que eu poderia já estar, né, igual você falou, naquele cargo que eu mais almejo. Mas assim, eu acho que são circunstâncias da vida que talvez eu me arrependa, sim, mas é claro que agora o que eu tenho para fazer é daqui para frente. Então, Sim, é um arrependimento que eu tenho. Eu acho que quando eu comecei lá em 2022, eu me arrependo de não ter treinado muito discursiva, não tanto a questão da escrita, porque eu acho que eu sempre consegui escrever bem assim e tal, mas é questão de controle de tempo da prova, que aí causou essa minha eliminação lá na DASA, que eu te falei. E eu acho que os acertos, é claro que existem mais acertos do que erros. Eu acho que o acerto foi o método que eu utilizei, porque, como eu te falei, eu usava muito eles impressos, né, os materiais impressos. Então eu fazia marcações, o meu método era o seguinte, eu fazia marcações, grifos, conforme categorias. Então eu tinha várias cores de marca-texto, então por exemplo, isso aqui é lei seca, eu marcava de uma cor. Isso aqui é jurisprudência do STF, eu marcava de outra cor. Isso aqui é divergência da doutrina, de alguma coisa de direito administrativo, eu marcava de outra cor. Isso aqui é prazos e requisitos, por exemplo, prazos da lei de licitação, eu marcava eu lembro até hoje, marcava de vermelho esses prazos, esses requisitos e tal coisa. Então eu fui criando memória visual do material
na hora da prova. Então, tinha algumas questões que, quando eu lia o enunciado, eu lembrava da página do PDF na minha cabeça. Então, eu acho que esse critério de marcação que eu usava com as cores e tudo, me facilitou de ter uma memória visual na hora da prova e também facilitou para eu fazer revisões rápidas. Então, eu tinha um material ali que eu conseguia revisar ele rapidamente, porque eu tinha os grifos, as setas que eu puxava de anotação e tal. Então, digamos assim, eu não li o material todo de novo. Uhum. Eu lia sempre os PDFs Com a com as cor. minhas marcações, porque você começa a lembrar dele, você leu ele tantas vezes que você começa a lembrar da página e essas coisas. Então eu usava esse método, e é claro que o método de estudo é algo muito individual da pessoa. Tem coisa que funciona para mim que não vai funcionar para outros. Mas no meu caso, esse método funcionou muito bem. Sim. E eu acho que me ajudou bastante para lembrar das informações. É claro que você tem que adaptar. Eu percebi que tem algumas matérias que não dá para fazer isso. Você precisa estudar basicamente resolvendo exercícios. Por exemplo, as matérias de exatas, de estatística, essas coisas, não adianta você pegar um livro de estatística e sair grifando. Você tem que fazer exercícios. É lógico que você tem que adaptar essas coisas. Mas para matérias mais jurídicas, você pode utilizar esse método que eu usei. E as matérias de economia, que é a minha área de formação, também esse método eu vi que não servia. Você tinha que fazer mesmo exercícios, porque economia tem muitas questões que exigem arcabouço matemático e tal. Então, eu acho que esse método de estudo que eu utilizei, ele me ajudou bastante na hora da prova, de fazer memória visual do material, memória recente também, porque eu consegui revisar rápido. E acho que foi meu principal acerto na hora de estudar. E eu acho que outro acerto que eu tive foi de estudar para o TCDF. Porque, de fato, o edital de auditor do TCDF me preparou para outros indiretamente. Então, eu acho que esse é o principal acerto. Eu lembro que, na época que eu estava pensando em estudar para o TCDF, existia uma especulação de que ia sair um edital do Bacen também. E eu sempre tive uma queda, assim, pelo Bacen, porque eu queria trabalhar lá e tal. Então, eu lembro que eu fiquei na dúvida. Eu pensei, será que eu foco no TCDF ou no Bacen, que deve sair o edital também próximo? E eu decidi o TCDF. E, de fato, o edital do Bacen só saiu depois da prova do TCDF. Que foi o edital do Bacen saiu em janeiro, se não me engano. A prova do TCDF foi em dezembro. Sim. Então, esse foi o principal acerto, que aí, não digo que é sorte, foi uma escolha que eu fiz que acabou dando certo, que foi estudar para o edital do TCDF, que acabou me preparando para os outros também. Essa escolha que eu fiz me ajudou bastante também nessa caminhada. E, Daniel, com diversas aprovações, dicas práticas, é impossível não pedir para você deixar uma mensagem para os concurseiros que também estão sonhando aí com a aprovação no concurso público dos sonhos. Bom, a minha mensagem que eu queria deixar é que o trabalho de estudo para o concurso é um trabalho invisível, que é só você com você mesmo, e é um trabalho de consistência. Não é do dia para a noite que você vai chegar competitivo numa prova de alto nível, mas o esforço pequeno diário, quando você vai somando esse esforço diário, vai causar um efeito ali no médio prazo de que você vai chegar muito bem preparado para a prova. Então, a minha recomendação, meu recado, é não desanimar mesmo, ter sempre esperança de que você consegue aquele cargo que você está almejando, e de certa forma só depende de você. Na hora da prova, você não está concorrendo contra o cara que tem mais tempo para estudar do que você não está concorrendo contra a pessoa que só estuda e você estuda e trabalha, digamos assim. Então, você está concorrendo contra você mesmo, porque se você fizer um bom estudo, você vai conseguir ser aprovado. E por final, outra recomendação que eu gostaria de dar é que fora da revisão não há salvação. Digamos assim, você não vai conseguir chegar competitivo numa prova se você não revisar bem aquele conteúdo. Então, as revisões, seja qual for o seu método de revisão, vão fazer com que você seja aprovado e lembre do material que você estuda e daquelas matérias que você vai prestar na prova. Eu acredito que é isso.
Bom, Daniel, muito obrigada por ter topado nos dar essa entrevista. Parabéns pelas suas aprovações. Aqui nos bastidores a gente está na expectativa por uma aprovação sua aí, né, no Bacen. Estou na Sim, torcida, tenho certeza que você vai ser aprovado e que você novamente retorne aqui no nosso canal para eu ter essa oportunidade de conversar com você novamente. Muito obrigada e certo. parabéns. Obrigado, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade. E para você que nos assistiu até o fim desse bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas com aprovados, os mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante. E se, assim como o Daniel, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos, acesse o link do material que eu vou deixar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!